E aí, retornamos então exercício, o teste de vestibular, perdão, né? Número 16, nossa aula 78, Unifor Ceará, perdão, deu um corte aqui. E ele pergunta o seguinte: encontre o valor da expressão. Então temos cosseno de π sobre 3 mais π sobre 6 mais π sobre 12 e assim sucessivamente, mais o seno de π sobre 3 mais π sobre 9 mais π sobre 27 mais e sucessivamente. Então, vamos pensar aqui. A primeira coisa que eu te chamo é que a diferença entre π sobre 3 e π sobre 6 é meio. E aí você pergunta, por que, Renan, é meio? Porque 2 vezes 3, 6. E aí, 6 vezes 2, 12. Então, a diferença aqui também é de meio. E aí, nós manteremos, né, essa proporção que ele quer dizer. Então, ou seja, o nosso próximo número aqui, então, seria π sobre 24. Então, seguindo ainda essa ideia de raciocínio, nós estamos então trabalhando aqui com o nosso cosseno. Vou estar escrevendo nosso cosseno aqui, que é π sobre 3 mais π sobre 6 mais π sobre 12, mais assim sucessivamente. Aqui dentro, então, eu tenho uma progressão geométrica de razão meio. Você confere comigo? E eu lembro, então, que o meio ele está entre 0 e 1. Sendo assim, a soma dos elementos da nossa progressão geométrica aqui nada mais é do que o meu primeiro elemento, que é o meu A1, dividido, então, por Q, perdão, 1 menos Q, né? 1, que é 1 menos a razão. Sendo assim, eu vou estar colocando aqui embaixo, o meu primeiro elemento é o meu π sobre 3, dividido, então, ficou muito ruim aqui. Então, eu tenho o meu π sobre 3 dividido por 1 menos a minha razão, que é meio. Sendo assim, divisão de fração. Não, melhor, vou resolver aqui a conta. Vai ficar π sobre 3 dividido, então, 1 menos meio é o próprio meio, né? Então, eu vou ter uma divisão de frações que diz o seguinte: eu repito a primeira fração, que é π sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Sendo assim, o resultado, então, é 2π sobre 3. Ou seja, vamos traduzir aqui essa soma aqui toda, eu posso substituir por cosseno de 2π sobre 3. E aí, você pode aprofundar um pouquinho mais na teoria. Eu estou dizendo apenas que a soma de todos esses elementos se aproxima a muito à igualdade de 2π sobre 3, a ponto de eu considerar, tá? É o limite daquela expressão. Se você olhar no gráfico, tá? Ele tende praticamente encostando, claro que ele não encosta, e mantém assim. Mas isso, mais para frente, a gente trabalha sobre séries, tudo bem? Mas, continuando aqui no nosso exercício que importa, agora nós temos a mesma coisa acontecendo com o nosso seno. Então, vou fazer um destaque aqui para o nosso cosseno. E vamos, então, parar aqui e procurar, então, o nosso seno. O nosso seno se comporta da mesma maneira. Eu tenho, então, π sobre 3. O próximo número é π sobre 9. E o próximo número é π sobre 27. Então, ou seja, aqui eu tenho uma diferença, então, de 1/3. E você pode acompanhar por quê? Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então, o próximo termo aqui dessa expressão seria π sobre 81. Então, mantendo aqui também, nós também temos uma progressão geométrica de razão 1/3. E, de igual maneira, eu chamo a atenção que 1/3 está entre 0 e 1. Então, portanto, a nossa maneira de descobrir a soma é a mesma lá de cima, que é o meu primeiro elemento, 1 menos a razão. Sendo assim, eu vou pegar o meu primeiro elemento, que é π sobre 3, e vou dividir por 1 menos a razão, que é 1/3. E aí, para eu não precisar ficar fazendo aquelas contas de MMC e tal, eu vou substituir o meu 1 por 3/3, porque 3 dividido por 3 é o próprio 1.
Então, eu vou ter π sobre 3 dividido 3 menos 1, 2, 2/3. Regras de frações diz o seguinte, repito a primeira fração e multiplico... Opa! Tinha um erro aqui. Botei 2. É 2/3, que eu repito o denominador. Então, repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Nós, então, aqui temos o 3 dividindo e o 3 multiplicando. Então, eu posso ir direto e chegar à conclusão de que eu tenho, na verdade, o π sobre 2. Então, significa que essa minha soma aqui, ela tende a ser a mesma coisa que o meu seno de π sobre 2. Então, fazer também um destaque aqui para o nosso seno. Sendo assim, já temos condições de resolver o nosso problema. Por quê? Porque eu posso substituir aqui, vou apagar aqui, eu tenho condições de substituir essa igualdade aqui pelo cosseno de 2π sobre 3, mais essa igualdade aqui pelo seno de π sobre 2. Lembrando que o meu cosseno de 2π sobre 3 é a mesma coisa que o meu cosseno de 120 graus, ou seja, eu vou colocar aqui já o meu cosseno de 120 graus, mais o meu seno de 90 graus. E o meu seno de 90 graus, você já sabe que ele vale 1. Então, eu vou deixar bem aqui. E o meu cosseno, ele está do lado negativo. Você lembra bem? Vamos relembrar lá o nosso ciclo trigonométrico. 120 está bem aqui. Eu vou fazer melhor. Vou abrir aqui uma nova aba. Vou chamar aqui o nosso ciclo trigonométrico. Opa! Aqui o nosso ciclo trigonométrico, para a gente estar relembrando. Então, ó, deixar aqui para não atrapalhar. O nosso 120 graus, que é o nosso cosseno, você pode ver que ele é um ângulo semelhante ao de 60 graus, só que ele está do lado negativo aqui, ó, no segundo quadrante. Então, ou seja, o meu cosseno, que é essa parte de cá, bom, essa medida de cá, ele vai valer, é claro, de igual modo a essa distância de cá. Ou seja, esse valor daqui, ele é igual ao valor daqui em distância. Só que aqui está do lado negativo, que o meu cosseno aqui é negativo. Quem é positivo aqui é o meu seno, que está em pé. O meu cosseno, né, está deitado. Então, ou seja, o meu cosseno ele é negativo. Sendo assim, o meu cosseno de 120 graus, eu posso substituir por menos, porque está do lado negativo, pelo cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus, eu sei que vale meio, repito o sinal negativo aqui, e substituo, então, pelo valor da minha expressão. Sendo assim, o meu cosseno de 120 graus ele vale menos meio mais 1. Então, nós temos a mesma coisa que 1 menos meio, e, na verdade, a resposta minha, de qualquer maneira, será meio. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Lembrando, qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Forte abraço, boa semana.